um grande caminho a percorrer aqui, porque nosso querido DJ mandou pra gente aqui um vídeo do Gema Please, que é o Dark Souls das reviews dos jogos. Vamos dar uma conferida pra ver o que é? Let's go, clã. E aí galera, sejam bem-vindos ao Gema Review mais longo e mais editado que eu já tive que fazer na minha vida. Deu muito trabalho fazer isso aqui, eu adorei cada segundo em compensação, porque é um jogo que eu gosto muito de falar sobre. Só que eu comecei achando que tinha passado uma semana e quando eu percebi eu já tava um mês trabalhando nisso aqui. E por isso mesmo que eu venho humildemente te pedir que tente aguentar até o fim do vídeo. Relaxa, e se você mano. gostar e achar que eu mereço, compartilhe esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, com algum amigo seu. Qualquer pessoinha já tá servindo, porque deu tanto trabalho e eu sei que muito pouca gente vai ver isso aqui. Antes de passar direto pro vídeo, eu quero agradecer o nosso patrocinador de sempre, curso de jogos Dunk Code. No curso da Dunk Code agora você também cria mais de 25 jogos completos, 2D e 3D durante o curso. Você cria uma própria game engine, você aprende a publicar seu jogo no mercado e exportar para qualquer plataforma. Você aprende a programar em Unity, Game Maker, Unreal, Godot e outras engines. Tem que aprender hoje a Unreal, né, mano? Então Unreal você pode baixar para necessário. sempre os cursos no que você quiser. Eles têm suporte individual e personalizado para cada um de vocês que precisarem de alguma atenção. Dá um certificado válido oficial e a melhor coisa de tudo, a garantia de 30 dias, que se você não quiser mais o curso, você recebe seu dinheiro de volta. Então dá uma olhadinha aí no primeiro link da descrição que tá o cursinho da Dunk Code agora, Joe? Se não fosse por eles, eu acho que seria meio difícil de manter a monetização de um vídeo de 1 hora, que eu não sei nem se vai ter monetização, e que eu deveria ter dividido em 6 partes pra ganhar 6 vezes mais dinheiro, mas eu não quis incomodar vocês de terem que clicar em 6 vídeos diferentes. Mas vamos logo pra porcaria do vídeo, que eu não aguento mais a espera. Em 1987 foi lançado pela Konami um joguinho que talvez você conheça por nome, se você tiver mais de 15, 20 anos e curtir jogos, que é o Contra. Principalmente aqui no Brasil, diversos consoles cagados que a gente tinha, como Dynavision e outros tipos de console como Polystation, que eram todos cópias do NES, o videogame da Nintendo, todos costumavam vir com uma cópia de Contra. E é um jogo legalzinho, bonito pra época que foi lançado, é divertido, blá blá blá. Posso ficar falando aqui horas sobre o que tem de legal do Contra, mas o que eu realmente quero falar pra vocês e que tem a ver com o nosso assunto de hoje é: esse jogo é difícil pra caramba. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Bem-vindo ao Contra, tem soldados... Cara, e os jogos da época também eram mais difíceis de forma geral, mas o Contra, ele era especialzinho mesmo. Atirando de tudo que é lado, você tem que focar em diversos tipos de coisas diferentes, o estilo de jogo muda do nada, de uma cena pra outra. Colocando ele do lado de Ninja Gaiden e outros jogos dessa época, você consegue perceber que os jogos difíceis, entre aspas, já existem há muito tempo. Nas minhas pesquisas eu encontrei que um jogo de NES nos Estados Unidos custava mais ou menos $40. Se você imaginar que naquela época o dólar não era tão alto, ainda assim é um bom preço pra um jogo. É o preço que a gente chega a pagar hoje em dia em jogos atuais. Então como você fazia um jogo que se parecia com isso aqui? Alien Penis. Vale cada centavo que retiraram do teu bolso. Ou da tua carteira, se tiver carteira. Era impossível tu fazer um jogo que durasse 12 horas de gameplay se não fosse só porque tu demorou muito pra passar dele. E é exatamente isso que eles faziam. Aí eles marketavam pra crianças de 10 anos ou até menos jogos super difíceis que os pais compravam pra elas, que elas ficavam tentando ganhar morrendo e morrendo e morrendo e morrendo, até que uma hora tu se tornasse um expert nesse jogo e conseguisse finalmente ganhar ele. Fazendo parecer que um jogo de 2 horas ou às vezes até de 15 minutos de duração, que é o tempo razoável de uma speedrun de Ninja Gaiden. Caralho. Porque eu sei que ninguém aqui vai conseguir fazer uma speedrun de Ninja Gaiden assim tão fácil. Parecesse a campanha do GTA 6 de tantas horas que tu colocou nela. E assim tu fazia um jogo... Esses jogos da época, eles enganam muito, cara. Se tu for ver no How Long to Beat, quanto tempo eu demoro pra exatar o jogo? Aí você vê tantas horas, tanto tempo. Você fala assim, pô, o jogo é curtinho. Só que se você for jogar no modo raiz, não usar save state, essas coisas assim, irmão, tu vai rejogar várias vezes, virou quase que... Você zerar o jogo é quase que uma experiência roguelike do bagulho, sacou? Se valorizar pelo tempo que tu demorou pra terminar ele. Mas não eram jogos marketados pra ser só pro público hardcore. Eram jogos que todo mundo comprava e jogava e gostava na época. Mas o que aconteceu é que desde aquela época, nenhum outro jogo foi referido como o Contra dos jogos de corrida, o Contra dos jogos de dança, o Contra dos jogos de tênis, o Contra dos jogos de pênis, o Contra das pizzarias. Sei lá, que cara. isso? E ainda assim, por alguma razão, um joguinho lançado em 2011 mudou completamente o sentido do que era um jogo difícil pra mídia. Porque Crash Bandicoot Insane Trilogy é o Dark Souls de Play 4. Crash Team... Porra, cara, não. Esse artigo da Polygon, mano, não é possível, cara. Quem criou esse artigo na Polygon tinha que ser demitido, mano. Pô, você vai se fuder, você chamar o Crash ser o Dark Souls. Respeita a história do Crash, meu amigo. Vai tomar no cu.
Racing Nitro Field pode ser o Dark Souls dos jogos de kart. Nioh é a cópia de Dark Souls com alma. The Surge é o Dark Souls com robôs. Retrowatch Severance Blade of Darkness, o Dark Souls de 2001. Ó, isso aqui me irrita muito, tá? Eu vou falar, você ficar falando assim, o jogo é difícil, ele é o Dark Souls do negócio, vai tomar no cu, porra! Existia jogo difícil antes do Soul, filha da puta! E não é só Souls porque é difícil também não, caralho. O Dark Souls das capas de jogos, a influência de Dark Souls em Avengers Infinity War e o meu pessoalmente favorito, Dirt Rally é basicamente Dark Souls sobre rodas. Vai tomar. E eu não posso nem reclamar tanto, porque até eu já fui culpado de uma comparação dessas quando eu fiz a minha review de Mineirinho. Eu citei no título que o jogo era mais difícil do que Dark Souls. E se você observar, outras pessoas que fizeram vídeo na época colocaram que era tão difícil quanto Dark Souls no título também e não citaram meu vídeo. Que suspeito! Mas basicamente até 2017, se o seu jogo era difícil, um jornalista ia lá e ia dizer que era praticamente Dark Souls. Mas o que afinal é Dark Souls? O Dark Souls 1, ou Dark Souls só, foi lançado em 2011. Só que ele não é o primeiro Soulsborne que foi feito pela empresa From Software. O primeiro sendo o Demon Souls, que foi lançado em 2009 para PlayStation 3. Demon Souls era basicamente o Dark Souls 1 com algumas outras mecânicas e um pouquinho mais feio, vamos ser sinceros. Eu não pesquisei muito sobre Demon Souls, eu não joguei muito Demon Souls porque eu não tive a chance ainda direito, porque eu não tenho PlayStation 3, mas eu pretendo aí em algum dia no futuro realmente sentar e tentar jogar um pouquinho pra descobrir as diferenças reais que o jogo tem em comparação com Dark Souls 1, 2 e 3. Mas eu só falei dele pra explicar pra vocês que essa é uma saga que já existia antes, já existia em 2009, mas ninguém dizia que o Sandy Jr. Aventura Virtual era o Demon Souls dos jogos de espionagem. Então o que tinha de especial na série Dark Souls em questão que fazia ele parecer ser o jogo mais complexo do mundo? E agora que muitos de vocês não vão concordar comigo, mas a única coisa que fazia Dark Souls parecer mais difícil do que os outros jogos era o hype. Jogos difíceis existem há 1 trilhão de anos. O próprio Demon Souls é extremamente difícil. Só que a partir do Dark Souls 1 foi quando a série começou a ficar muito conhecida. E quando algo é conhecido... A gente até teve essa discussão agora há pouco, né? Na live, né? Quando que o Souls-like ele se popularizou de uma forma com que existiam jogos difíceis que faziam coisas similares ao que os Souls fazem, mas não tinha essa reputação. A gente chegou à conclusão que era mais ou menos ali na época do 3, né? Mas vamos ver o que o Gema tem a dizer. A gente começa a ver pessoas jogando aquele jogo e gravando pra internet. My friend played it and he told me that it was just like the most difficult game he's ever played in his life. A gente começa a ver jornalistas de internet tentando jogar um jogo e não conseguindo passar nem do tutorial, pra então chamar aquele de o Dark Souls dos jogos de plataforma, como aconteceu com o Cuphead. E o meu objetivo aqui hoje, nessa review gigantesca, é fazer você esquecer tudo que você aprendeu sobre Dark Souls pela mídia e por outros youtubers ou outras pessoas famosinhas de internet e entender o que realmente é o Dark Souls e a cultura de rotular e desistir de coisas que são um pouquinho mais complexas do que você tá acostumado no seu mundinho casual. Que tipo de Angry Birds é este? Essa análise vai ser toda baseada no Dark Souls 3. Muitas coisas estão presentes no 1 e no 2, eu quero deixar isso claro. Porém, eu vou estar usando o 3 porque ele é um pouquinho mais fluido, mais bonito e mais fácil de passar alguns pontos que eu vou querer passar nesse vídeo. Mas eu indico que você jogue primeiro o Dark Souls 1, primeiro pra pegar a temática, ambientação e porque, querendo ou não, o controle dele é um pouquinho mais duro, meio difícil assim de controlar. Então é melhor você jogar ele primeiro, porque se você tiver que dar um passo pra trás depois de jogar o 3, você vai ficar achando estranho e não vai conseguir focar no jogo. De qualquer modo, vamos lá pro Dark Souls 3. A história do Dark Souls 3 é o que eu considero uma história de narrativa não intrusiva. Você pode sinceramente seguir jogando o jogo sem ler porcaria nenhuma se você quiser. No início do jogo tem uma cinemática que fala um pouquinho da história, só que de maneira muito aberta, e depois disso você pode sair por aí sentando a porrada em todo mundo, deitando maluco na porra do chão, fazendo engolir cimento. Fique no chão onde é o seu lugar, Steve Mine. Aí você chega lá no fim do jogo, você derrota o último boss, você olha pra tela e diz: que porra foi essa? Não, e o pior é, tipo assim, no Elden Ring também, a gente se encontra um personagem e fala assim, pô, você é maneiro. Na DLC teve. Assim, personagem legal aqui que tá junto com a gente, de repente tô fightando. Por que eu tô querendo te meter a porrada? O que aconteceu de lá pra cá que a gente era amigo? Pra do nada a gente cair na porrada.
Eu odeio a narrativa da From e dos jogos Souls. Qual foi a razão pra todos os meus crimes? Eu matei pessoas e eu não me conheço. Por exemplo, parte da lore ou parte da história, como você preferir, tá dentro dos itens do jogo, que é uma coisa muito surreal. Mas dentro de alguns equipamentos ou coisas diferentes, você consegue encontrar explicações de alguma situação que aconteceu, e isso forma partes da história. E justamente por causa disso, é uma história muito complexa de você conseguir colocar em palavras o que significa, porque existem muitos buracos que cabem só a teorias. E é uma história tão profunda e tão épica que eu vou dizer pra vocês que vale até mais a pena do que ver certos filmes que eu já perdi o tempo na minha vida. Tipo, Todo Mundo Tem a Gêmea que Merece, do Adam Sandler. Pô, mas peraí, você tá comparando com o Adam Sandler também. Ah, mano, eu não a pessoa vai falar, mas tem uma magia de você ler o item e fazer a conexão. Eu não gosto. Não tenho muito o que dizer. Não acho legal. Você tem que ficar pegando o item, ficar lendo a descrição do cenário, e mesmo assim não é como se, porra, agora eu entendi. Não, tu tem que fazer um pós-doutorado ou assistir o vídeo do Hades explicando a história. Que eu duvido que você... Não, se alguém aparecer aqui no chat e falar que isso aconteceu, vai estar mentindo, tá? Vai estar mentindo. Que jogou o jogo pela primeira vez, leu os itens e entendeu a história toda de primeira. Não existe essa pessoa. Eu preferia ter visto uns 5 Dark Souls ao invés de ver isso, mas tudo bem. No Dark Souls 3, o nosso objetivo é encontrar os 5 Lords das Cinzas e colocar cada um deles de volta no seu troninho no Santuário do Elo de Fogo. E assim a gente pode ligar ou acender a chama mais uma vez. O personagem principal é o que a gente chama de Unkindled, que é tipo um não aceso, é um tipo de morto. Ou no meu caso, eu chamo ele de Ronaldinho Soccer. E dizem que os Unkindled são o que restou de guerreiros mortos-vivos que falharam em acender a chama e assim acabaram queimando e virando cinzas. Só que tem uma diferença entre as cinzas dos Lords e as cinzas que a gente é no jogo. A gente é basicamente a plebe, a cinza cagada. Nós somos Ashes, cinzas que vêm normalmente de material como madeira, uma cinza mais fraca. E os Lords são cinzas consideradas Cinder, que são cinzas de material mais concreto, talvez indicando aí que os Lords, ao acender as chamas, cada um deles não teve o corpo completamente perdido nesse feito. 5 Lords das Cinzas são Ludleth, o Exilado, Odrich, o Santo das Profundezas, os Abyss Watchers, Yorm, o Gigante e o Divino Rei Lothric, a última esperança de sua linhagem. Como vocês provavelmente perceberam, já é difícil de vocês entenderem o que eu tô falando. O que é a primeira chama? O que tudo isso significa? Sinceramente, nesse vídeo eu não vou poder me aprofundar nisso, porque senão a gente vai passar o vídeo inteiro aqui falando sobre a história do jogo, é algo que eu raramente faço, mas basicamente essa primeira chama é algo que é necessário para manter rolando a Era do... Tá pegando fogo, bicho! E se a gente não acender ela, vem então a Era da Escuridão. E aí, meu amigo, a coisa fica tensa. Por sorte, o jogo já começa com um dos Lords se entregando pra ti, que é o Ludleth. Talvez porque ele tá velho e não tem metade do corpo. Caralho. Não parece muito bem que ele conseguiria lutar contra a gente. Mas ele já tá entregue de braços abertos. E é só a gente conseguir pegar os outros 4 Lords das Cinzas. Só que pra conseguir que os outros sentem nos troninhos deles, a gente tem que passar por uma aventura incrivelmente longa e complexa. Dark Souls 3 é o que se chama de Action RPG, que é um RPG de ação. Ou seja, diferente de outros RPGs que você tem que ficar parado esperando o seu turno pra atacar, aqui as batalhas acontecem em tempo real. E quão tempo real, hein, rapaziada? Ai. Meu Deus, ele foi preso. Que isso? Mas antes de falar isso, eu quero falar um pouquinho do ambiente em que a gente tá. Dark Souls é quase como a vida. Você sai por aí, você apanha pra caramba, você aprende como derrotar os obstáculos da vida, e no meio dessas batalhas complexas tem momentos de felicidade em que você só para e olha pra uma paisagem linda. Eu não conheço uma pessoa que não parou na varanda quando viu a distância Iritil of the Boreal Valley, e as lendas dizem que se você vê essa cidade, ela vira instantaneamente o seu background do Windows 10. E um diferencial interessante que eu acho na exploração do Dark Souls, o sentimento de você tá indo numa aventura, é que enquanto você tá passando por esses locais, você consegue ver na distância os locais que você vai ir e os locais pelos quais você já passou. Um exemplo disso é quando no começo do jogo você consegue ver uma das chamas que você vai ter que apagar indo num poço desgraçado de veneno. Nossa, como eu detesto esse lugar. Só deixa chegar ali. Só aqui, ó. Viu? Ele mandou um desses Sparta e deu um chute. Não, sério, Farum Keep é literalmente um poço de mágoas, de tristeza. Eu só falo muito essa fase, né? Porcaria das 3 chamas enquanto tu tá andando por ali, sendo perseguido por um cara gigante, não é legal. Amigo. A cabeça dele clipando ali, mano. A cara dele. Vai convidar pro chá de bebê não, porra? Sai, porra, sai. Já é, beleza, firmeza. Mas tô de volta, hein?
De qualquer forma, nesse poço de bosta venenosa, tem 3 chamas que você tem que apagar. E você consegue ver essas chamas no começo do jogo, em um outro mapa que você tá em cima de uma ponte e olha pra baixo. E a comprovação mais clara ainda de que você tá no mesmo lugar é que você consegue ver através da ponte um lugar que você vai chegar depois. Você consegue ver os itens lá do outro lado, mesmo você sabendo que não tem como você ir pra lá agora. E Legal. sabe esses itens que eu acabei de mostrar? Se você tá dentro do poço, você vai encontrar uma escadinha meio secreta assim de canto. E subindo essa escada você encontra um fire secreto. O lobo de Faerun, que você pode entrar no clã dele. E subindo o elevador tem não só um boss opcional do jogo. Tomou almoço aí na tua cara. Ui. Cara, ele morreu do lado do outro cara ali, como mano. Também chegando nesse cantinho super sorrateiro, nesse lugar que já é completamente opcional. Se você cair aqui e seguir andando, Esse você lugarzinho encontra secreto a ponte, era foda, mano. onde tem todos os pilgrims e os itens que você viu lá do outro lado, junto com o dragão morto. Essa conexão incrível dos mapas é uma coisa que faz com que Dark Souls pareça um universo mesmo. Você se sente numa aventura que você tá percorrendo e Isso deixando os mesmo, obstáculos pra trás. E você sabe que vai vir uma coisa maior e mais tenebrosa depois, mas você vai conseguir, se você se esforçar, ultrapassar isso. E os mapas do Dark Souls têm tantas entradinhas, tantas portas trancadas, que você começa a esquecer de lugares que você já passou e não tinha como abrir. Você pode voltar neles, você só acaba se esquecendo mesmo, porque sua aventura é tão complexa e tão longa que você começa a esquecer dessas coisinhas bobas, tipo, tinha uma porta trancada lá no primeiro mapa do jogo, mas não deve ser nada. E tiveram coisas que, sinceramente, eu só descobri depois de ganhar o jogo 3, 4 vezes. Eu não estou exagerando. Eu tentei platinar o jogo na Steam, que eu não consegui por causa de um anel filha de uma... Eu tentei platinar o jogo na Steam, e pra fazer isso você tinha que pegar todos os anéis e fazer quests, fazer coisas diferentes do jogo. Certo. E talvez mesmo que você tenha jogado Dark Souls 3 e tenha ouvido isso sair da minha boca agora, você vai estar impressionado que tem quests no jogo. Sim, Dark Souls 3 tem quests. Elas não são quests intrusivas como em outros jogos. Não parece que é realmente uma quest, mas ela tá lá. Dizendo, você precisa pegar 3 carnes de porco, de 3 porcos do mal, da fazenda de sei lá quem, e me trazer de volta para receber uma recompensa em forma de dólares. Não, isso aqui não é Ragnarok, isso aqui não é qualquer... É pra ficar puto, você mano. falou merda, Ragnarok quase não tem quest. Um exemplo melhor é o World of Warcraft, cara. Isso aqui é uma aventura super ampla que eu tive que literalmente ler tutoriais de como achar e fazer as quests. Você sabia que dá pra se casar? No Dark Souls 3 dá pra se casar. Eu vou colocar uma imagem aqui pra você ver a quantidade de coisas que você tem que fazer. E eu já vou deixar claro que se você fizer uma dessas coisas errado, você perdeu essa jogatina inteira. Você vai ter que fazer outro New Game Plus, que significa ganhar todos os bichos mais difíceis do que eles eram antes, pra poder resetar o jogo. E eles vão ficar mais difíceis ainda. Tudo pra você chegar nessa parte de novo e ter que seguir fazendo essa quest que você nem ao menos sabe exatamente o que você tá fazendo. O jogo não te explica essas coisas, você tem que descobrir tudo por si só. Que é uma coisa muito legal, que me lembra muito da época que a gente só tinha, tipo, uma revistinha com um detonado e era obrigado. É aí que eu fico assim, é muito legal, é muito legal. Quando é mais intuitivo. Eu sinto que os caras da From, eles fazem a parada extremamente vaga e tipo assim, meio que no ar de propósito, sabe? Pra galera realmente fazer guias, essas coisas assim, que dão uma a mais. Eu sou contra o jogo ficar te pegando pela mão e ficar te mostrando o tempo todo. Ali, ó. Você vai ter que fazer tal coisa. E aparece no mapa, aparece no guia e tal. Mas, se fosse mais intuitivo, não já essa conversa toda? Exatamente, Edgar. Tenho certeza que isso é proposital, assim. Só que é porque eu também, eu valorizo muito a experiência de gameplay. Isso aí vai de cada um, tá? Tipo assim, é uma coisa que é minha, você pode ser diferente também, e não tem problema, ninguém tá errado e ninguém tá certo. Mas eu gosto de, tipo assim, eu vou jogar o jogo. Eu não quero que você me fale o que tem, aonde que tem. Eu não quero ficar vendo guia de internet. Eu quero ter minha experiência com o jogo. Eu descobrir meu caminho do início, meio e fim. Se tem alguma coisa muito, assim... depois que eu já zerei o jogo, já fiz todas as quests e tal, fiz o negócio e tal. Tem alguma coisa tipo assim, você viu que tem um negócio assim? Aí não. Mas, eu gosto quando as paradas, o jogo, ele me leva até o caminho de uma forma intuitiva
mas também eu não gosto que ele pegue na minha mão. Eu quero que ele me faça que eu descubra, mas ele me dê os meios pra eu descobrir isso de uma forma mais intuitiva. Tem gente que gosta de ficar trocando figurinha. Igual, quando a gente tava fazendo a review do Elden Ring, tava eu, o Hades, o Ariel e o Colucci. Mano, eles ficaram trocando figurinha o tempo todo. Você viu? Aqui tem tal item, aqui tem não sei o que lá. Aqui não sei o que... eu mutei o grupo. Eu falei, mano, quando eu zerar o jogo eu falo com vocês. E parece que é uma coisa que o jogador da From, ele gosta disso, ele gosta de ficar falando. Aqui tem tal coisa, faz isso, faz aquilo. Meio que andando com um detonado junto. Eu não sou muito fã dessa experiência, né? Ainda mas me parece que é uma pegada de que, tipo, quem gosta de Souls gosta de ter esses guias, né? De ficar fazendo essas coisas assim. As pessoas não pegam na sua mão e nem é intuitivo. Então, é aí que mora uma parada pra mim, né? O legal é que cada um joga do seu jeito, então no final alguns descobrem coisas e outros não. E no final aí a comunidade vai juntando isso. Então. Aqui, eu acho que o From, os jogos da From vai um pouquinho além. Por exemplo, o que eu achei que ficou muito bom foi o jogo do Wukong. O jogo do Wukong, ele tem essas missões secundárias que não parecem missões, mas eu senti de uma forma mais intuitiva. Tipo assim, eu consegui ver, peraí, tem que fazer uma coisinha aqui. Eu achei que ele trouxe um equilíbrio bacana. Ele não pegou na tua mão, ele não foi te falar assim, isso aqui é lá no templo da puta que pariu. Não. Aconteceu uma parada aqui. Mas você já consegue meio que se localizar. Eu achei que ficou legal o equilíbrio do Wukong. Obrigado a jogar as coisas através daquilo. É assim que eu me sentia jogando Dark Souls. Eu tinha que seguir um texto na internet pra conseguir descobrir como fazer uma coisa, porque senão eu ia literalmente demorar 72 anos procurando. Não, é sério, vocês não estão entendendo a quantidade de coisa que vocês têm que fazer. Vocês têm que conversar com ela a primeira vez que vocês encontram ela e o amigo dela. Depois vocês têm que encontrar com ela no Firelink Shrine e conversar com ela de novo. Os personagens vão depois pra vocês têm que que você vai ter que ir umas catacumbas num lugar super foda-se que você nunca iria passar assim observando. Aí tá vendo? Você tem Eu que tô quebrar falando. uma ponte nas catacumbas pra revelar que ela se torna uma escada, e com essa escada você desce e descobre um mapa todo novo, onde você mata o amigo dela que agora tá amaldiçoado. Você avisa pra ela que o amigo dela tá vivo, você mente basicamente que ele não morreu, que você não acabou de matar ele. Você então encontra com ela em um outro mapa, em uma igreja, você deixa um assassino invisível que tá observando ela matar ela. Um assassino invisível! Você finalmente conseguiu se casar. Foi tão simples e óbvio. Eu já vou avisar que é um spoiler da cerimônia, mas a sua mulher tá te esperando pra você perfurar ela com uma espada, matando-a. Existem diversas storylines mas assim, a gente perfura a mulher com a espada depois do casamento. Que estão acontecendo com alguns NPCs que você nem fica sabendo sobre. Passando rapidinho pra falar que não, isso aqui não é a nova linha da Gucci muito pica, isso aqui é realmente uma roupa de bispo que eu consegui derrotando os padres bostas, que são os bichos mais fáceis desse jogo inteiro. Então, por favor, ignore que eu sou o Papa. Tem um bandidinho que tá atrás da mulher dele, em um lugar do mapa você encontra o osso da mulher dele, você devolve pra ele, ele entende que ela faleceu e ele fica muito triste, que é de se partir o coração. E você pode mandar ele pra procurar itens pra você diversas vezes, conversando com ele. Só que na última dessas vezes, você consegue encontrar o corpo dele em um mapa, significando que ele faleceu, talvez de um pulo mal executado, ou algum bicho matou ele e deixou ele ali. Eu não tenho essa informação agora, mas ele está muito do morto. Que mundo é esse tão cruel? Mas acho que de longe o prêmio de história mais triste da saga Dark Souls vai pro Dark Souls 1 com a história do Artorias e do Sif, o grande lobo dele. O Artorias era um cavaleiro muito forte, ele era considerado um Abyss Walker, que é um cavaleiro que consegue andar no abismo da escuridão. Ele tinha um anel especial que fazia com que ele pudesse aguentar o abismo, e lá ele foi com esse anel pra tentar batalhar contra as forças da escuridão. Só que infelizmente a missão dele não foi um sucesso, e antes dele ser completamente engolido pelo abismo, ele jogou o grande escudo dele pra proteger o seu lobo Sif. E então, uma centena de anos depois, o seu personagem chega onde tá o túmulo do Artorias pra tentar conseguir o anel que deixaria você entrar no abismo. Só que o Sif tá lá e batalha contra você não pra te matar, mas pra te impedir de fazer o mesmo erro que o dono dele. Só que infelizmente, pra progredir no jogo, você é obrigado a matar o Sif. E aí que vem talvez o momento mais triste do jogo, que é quando você vê ele tá mancando quando tá com pouca vida e você sabe que ele já não tem mais a menor chance. Tadinho. Quer ficar ainda mais triste?
Não importa a sua resposta, porque aqui vai a história de 2 bichinhos que você encontra em uma cela do Dark Souls 1. Esse dragão careca aí é o Sif the Scaleless, e fora ser um traidor pra raça dos dragões, ele também é um desgraçado porque ele fez os capangas dele saírem por aí pegando diversas mulheres do reino pra poder fazer experimentos nelas, que acabaram transformando elas em monstros. E em certas ocasiões, quando você chega nessa cela, elas vão estar hostis. Só que mesmo quando todas estiverem hostis, vão ter sempre 2 num canto que nunca vão tentar te atacar. E se você parar do ladinho delas, você vai reparar que elas estão chorando, porque elas ainda têm algum tipo de sentimento que elas tinham antes de serem transformadas. Caralho. O que é isso no seu rosto? Uma lágrima? Você não é hardcore o suficiente, por favor, se retire desse recinto. Mas sério, vamos voltar pro Dark Souls 3 antes que alguém chore aqui. Não, mas eu acho maneiro esses detalhezinhos. Eu só descobri que existia na 3ª vez que eu joguei o jogo inteiro, quando eu cheguei nesse lugar e percebi que tinham diversos personagens, só que um deles secretamente conversava com você, e você conversando com ele, ele se aliava a você e ia pro Santuário do Elo de Fogo. E se você conversa com ele lá, ele te propõe um esquema pra você subir de níveis, valendo até 5 níveis. Toda vez que você morre de 5 em 5 vezes, algo assim, você pode voltar e conversar com ele e ele vai te subir um nível. E levando em consideração que no Dark Souls é muito fácil de morrer... morrer 5 vezes é tranquilo, assim. Digamos que não é uma tarefa muito difícil subir esses níveis. Mas é importante ressaltar que você tem que fazer tudo isso antes de você derrotar os Abyss Watchers, porque o jogo é tão específico, mesmo nessas coisas que você nem sabe o que você tá fazendo, que se você matar os Abyss Watchers, ele vai aparecer morto numa ponte depois. E eu falei pra vocês até agora de NPCs legais e de histórias tristes, mas aqui vai uma história triste, porque o cara é um grandíssimo de um filho de uma puta careca, Vin Diesel arrombado. Na série Souls existe um desgraçado chamado Patches. Ele aparece no Demon Souls, no Dark Souls 1, 3 e no Bloodborne. Nada de errado. Uma aranha esquisita. Uma aranha com cabeça de careca. Que mundo é? E esse desgraçado é detestado por todo mundo por uma razão muito simples. Ele te trai toda vez que ele pode. Toda vez que tu vê um careca na série Souls, toma cuidado, porque é muito provável que ele vai te passar a perna. No Dark Souls 1, você tá nas catacumbas lá na maior escuridão, já tá com o cu na mão, você encontra esse cara, você pensa, nossa, legal, um outro NPC pra eu poder conversar, quem sabe ele vai me ajudar. Aí ele te fala pra chegar na beira e dar uma olhadinha. Quem diria, ele te dá um chute e te mete pra dentro do buraco cheio de monstro bizarro. No Dark Souls 3 você encontra o Cebolão num castelo e ele é um dos personagens mais amados da série. E ele te fala que do outro lado do castelo tem tesouros e é pra você tentar atravessar uma ponte pra pegar. Só que no que você tá atravessando, a ponte começa a cair pra onde tem os gigantes. O Cebolão tira o capacete e você descobre que é o Patches, que roubou a roupa do Cebolão e ainda aprisionou ele num poço. Que você tem que salvar ele depois. Quando você volta e fala com ele, ele fica todo na defensiva, pede desculpa e se você perdoa ele, ele vai pro Santuário do Elo de Fogo. Só que no santuário, se você tenta entrar numa torre, você sobe até o topo dela, pega o seu item e quando você volta, ele te trancou dentro da torre e te obriga a se jogar lá de cima. Ele é muito filho da puta. Ele te obriga a se jogar lá de cima. Ou seja, esse cara teve todas as chances do mundo de ser perdoado e ele ainda é um desgraçado. Não merece compaixão, careca, cabeça do meus ovos. E não vai pensando que é só o NPC que é sapeca não, tá? Com paredes que aparentam ser sólidas, mas são iguais ao vidro do carro do Elon Musk. Oh my fucking God. E atravessando essas paredes, normalmente você tem algum outro item, ou você tem outra sala que você pode atravessar outra parede, porque ninguém ia imaginar que dentro de uma sala com uma parede invisível ia ter outra parede invisível. O caso mais bizarro disso pra mim é no DLC do Dark Souls, que tu quebra uma parede, aí tu pode quebrar outra, e aí tu pode quebrar outra. São 3 paredes secretas seguidas. Ninguém nunca ia suspeitar. Mas esse é Dark Souls. A sacanagem dentro da sacanagem. É o sacanagem-ception. E uma coisa normal na série Dark Souls é os players deixarem mensagens pra ajudar a gameplay dos outros, tipo dicas e outras coisas. Só que muitas vezes você lê uma mensagem que tem uma parede ilusória na sua frente, você tenta acertar ela e nada acontece porque você caiu numa trollagem. O pessoal avaliou positivo ainda. É muito filha da puta, cara. Junto, num lugar só. Você tem que se preocupar não só com a porcaria do jogo te trollando, como os próprios players. É tão divertido participar dessa comunidade trolladora que uma mensagem fake tinha 1931 likes. Vai tomar no cu, Dark Souls cara. É um dos poucos tipos de jogos que você tem que ver um baú e pensar, nossa, encontrei um segredo. Que legal! Aí você vai abrir ele e você é comido vivo por um Mimic, que são nada mais nada menos do que monstros com cabeça de baú, com habilidades muito suspeitas de capoeira. Que é verdade. E como o canal Gema Please também é cultura, agora vai aí um guia muito simples e prático de como descobrir se uma coisa é um baú ou um Mimic desgraçado. A primeira e mais óbvia dica é você bater no baú antes de abrir ele, que se for um Mimic você vai descobrir da maneira mais rápida possível.
O segundo método é prestar muita atenção e ver se o baú tá respirando. Ele respira. Que é uma coisa que madeira não costuma fazer. E a terceira é uma rima muito simples. Se a corrente tá pra frente, aí vem merda, gente. E um drop desses big bosses, a corrente é o rabo dele, né, de baú que você pode usar pra ganhar mais almas toda kill de um bicho que você executar. Só que com o detalhe de que você fica perdendo vida o tempo inteiro. Ou seja, Dark Souls, sempre te dando uma coisa boa e tirando ela logo em seguida e fazendo você chorar. Aproveitando que a gente tá falando do Mimic, o cenário do Dark Souls 1 e do 3 funciona muito bem por causa do posicionamento de alguns inimigos também. Às vezes você tá passando num lugar que você nem percebe que vai ter uma entradinha do lado, e daquela entradinha vai sair um cara pra te bater e te jogar pra fora de um cenário. Agora a gente sorrateiramente cai aqui, pula aqui pra baixo. Nossa, eu vi o maluco correndo na hora que ele tava caindo. Muito da vida, mas ao mesmo tempo você vai dizer, caraca, esse jogo é esperto. Porque ele sabia me pegar no momento que eu mais estava desligado. Uma boa colocação. Vem o merda. Gabriel Souza muito porcaria, quase que o vilão é um dos bosses. Esse um boss não opcional. Do Dark Souls. Você não consegue simplesmente entrar numa sala que nem um insano filho da puta matando todo mundo. Só se você já for profissional. Porque a primeira vez que você entra numa sala fazendo isso, você toma um pau desagradável. Parece o orangotango. Nossa senhora, 2 hits arrancou tudo de vida dele. Filha da Morreu. E você sai de lá pensando, meu Deus, ano que vem eu volto. Só que o ano que vem, quando tu volta, tu tá preparado dessa vez. Tu já porra, olha a vida dele agora, mano. Tu entra devagar, caralho, esperando pra chamar só um inimigo por vez pra você conseguir aguentar a porrada deles. Você começa a trabalhar com estratégia. E é por isso que eu considero Dark Souls quase que um jogo de terror, pra ser bem sincero. Só descer essa escada. Tem aqueles caras lá, mas eles são inofensivos, são os caras que ficam rezando só. Será? Agora é só pegar esse item aqui. Olha só lá, as bombas que eu vou tirar ali, ó. Oh, shit. Here we go again. Beleza, ele se transformou num bicho com tentáculos bizarros da escuridão 4D que foi entrando dentro de si mesmo, cuspindo fumaça e morte. Perdeu. Porque você atravessa uma parede secreta e você pensa que você tá virando curiosidades da série Souls agora. Mas não, tem um inimigo de gelo insano pronto pra te fatiar em 1000 pedaços. Inclusive, pra quem quer saber um hack de como matar esse bicho muito fácil quando tu encontra ele a primeira vez perto de Faron Keep, é só tu atrair ele aqui pelo caminho dessa escada, quando ele quer vir e não tá sendo desagradável. Mano, eu acho que ele tá quebrado. Então, Mano. O Gil foi embora. Não. E aí, mano? Mano. Opa, e aí? Opa, e aí? Aí veio. Sobe o elevador e ele normalmente vai cair no buraco do elevador. Dark Souls 0 intelectuais 1. Você começa a ter que ter cuidado, tanto visual quanto sonoro. Você tem que parar pra ouvir se não tem pegadas acontecendo atrás de você, porque às vezes cai um anão, filha da puta, do teto com uma espada 2 vezes o tamanho dele e te espanca, te cola no chão. E não é só com os anãozinhos do capeta que você tem que se preocupar, não, meu amigo. Todo mapa tem um posicionamento de inimigo que é muito safado, ou alguma coisa que você nunca imagina que aconteceria. Tipo essas gaiolas cheias de perna, parece um Fatality do Mortal Kombat, que você passa por várias delas sem que nada aconteça e você admite que elas são um cenário. Aí você vai pegar um item... Ou que tal esse morto-vivo escondido atrás de umas caixinhas, como se fosse aquele seu gato esperando pra te assustar no meio da noite? E tem alguns bichos que, mesmo eles sendo inocentes, eles ainda te assustam no meio da noite, no meio do dia e em qualquer momento que você tem que encarar no olho dele. Acha que ele vai sair desse armário pra te assustar? Puxa vida, como é que eu vou te explicar? Não tem nada. Um momento que eu acho que exemplifica muito bem como o jogo esconde as coisas de ti e ainda tenta te pegar em armadilhas sorrateiras é esse momento que tu tá nas catacumbas, você passa por uma ponte toda caindo aos pedaços e se você olhar pra trás você vê um esquadrão, uma porra de uma legião de esqueletos vindo atrás de ti pra te pegar. Só que se você bate na ponte, ela quebra e todos eles morrem de uma só vez. Agora imagina. Cara, o pior é que ele antes ele falar isso, ele fica assim, e se a gente quebrar essa ponte? Acho que isso aqui é um design intuitivo. Porque, tipo, você vê um monte de gente seguindo, você passa por uma ponte, a tua primeira coisa que você pensa é, e se a ponte caísse, né? Você não quebra a ponte. E eu, de todas as pessoas do mundo, que são um dos maiores casuais que já existiu, por mais que eu devesse detestar isso, eu acho incrível esse sentimento de terror que o Dark Souls te coloca. Porque não é um medo causado por achar que vai ter um bichinho assustador nessa sala, hein? Oh my God! É o medo de você falecer. Não.
Com essas áreas sem corrimão é foda. Tá todo um pedação do jogo se você não salvou. Os saves do Dark Souls são sentar nessas fogueiras. Dark Souls 3 peca um pouquinho nesse aspecto porque ele tem fogueiras em todo o canto. Tem uma vez que chega a ser ridículo, porque tem uma fogueira, você abre uma porta e tem outra fogueira. Do outro lado da porta tem outra fogueira. Não tem por que ter duas fogueiras. Enquanto Dark Souls 1 você vai adentrando um universo escuro e mortal, achando uma porcaria de fogueira a cada 1 hora. No Dark Souls 3 você tá andando casualmente e daqui a pouco cai uma fogueira diante do teu rabo. Mas claro que pra você chegar numa fogueira você tem que jogar um pouquinho aceitavelmente. Isso já faz com que você tenha que se tornar cada vez mais experiente na série Souls, pra você conseguir chegar tranquilamente num save desse. Até porque se fosse tão fácil assim pegar saves no Dark Souls 3, não ia ter tanta gente reclamando que o jogo é impossível. Vambora. Ai, vambora. Isso sem falar dos trilhões de atalhos que tu abre no Dark Souls 3. Se você for bom de esquiva, você pode simplesmente esquivar de todos os bichos de um cenário e correndo ele fez e uma abrir piada uma porta. Se você abrir essa porta, pronto. Você pode morrer se você quiser, que você volta no bonfire, pelo menos aquela porta já vai estar aberta e você vai poder passar direto por ela e vai ter um atalho. É sério, o jogo só fica cuspindo atalho na tua cara o tempo inteiro. O bagulho parece uma corrida do Dick Vigarista. Ó, um atalho lá... mas eu acho legal, mano, pra poder facilitar o backtracking e tal. Eu acho legal ter atalho. Mas eu realmente não posso dizer que nesse ponto ele é mais difícil do que Dark Souls 1. Um bom exemplo disso é a batalha final dos dois jogos. As duas se passam nesse cinzeiro gigante que você tá dentro. Isso não é neve, isso são cinzas. Tendo uma fogueira bem no começo desse lugar. Você navega através da terra do Pulmão Preto até chegar no boss. A diferença é, no Dark Souls 3, você só sobe essa montanha até chegar no boss. Ninguém te impede, nada. No Dark Souls 1 você tem uma caminhada que é o triplo do tamanho, com alguns dos inimigos mais difíceis do jogo te esperando no meio do caminho, que você tem que tentar ignorar, porque se você tentar entrar numa batalha com ele toda vez que você morrer, você vai ficar insano. E ok, dá pra ver que o caminho tá mais difícil, mas o caminho realmente fica mais difícil se você morre no boss e tem que fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, enquanto no Dark Souls 3 você só morre no boss, volta do começo do caminho dos fumantes e sobe de novo, sem ninguém te incomodar. E eu vou deixar... É uma coisa que acontece em Elden Ring também, né? Eu lembro que foi uma coisa que quando eu fui jogar o Demon's Souls, né, que eu comecei pelo Demons, né? E aí depois teve o Elden Ring e tal. Uma coisa que eu senti, né? Que faltou, né? Esse caminho, né? Que a gente tinha que aprender. Tinha um caminho no Demon's Souls, inclusive, que era um caminho filha da puta. Que você tinha que meio que cair no escuro, assim, pra poder pular. Isso se perdeu um pouquinho no Elden Ring e, pelo visto, no Dark Souls 3 também, né? Pelo fato de ter bastante atalho. Deixar claro que eu não acho isso um ponto que deixa o jogo difícil, é só um ponto que deixa o jogo meio chato às vezes, porque é realmente uma coisa que você é obrigado a passar. Você tem que estar num dia muito paciente pra conseguir isso, ou você... Isso eu concordo em gênero, número e grau. Tipo assim, se o boss não fosse tão difícil, se for um boss fácil, a gente poderia falar que passar pelo cenário é parte do desafio e é parte do desafio nesses jogos. Mas é porque às vezes ele só te enche o saco mesmo. Tipo, às vezes você já passa o caminho tranquilo, mas você tem que passar pelo caminho. Você passa, às vezes, passando de inimigo, você não mata ninguém, você só tá correndo até chegar até o boss. Então é uma perda de tempo que você faz pra chegar até lá. Isso eu concordo. Tem que estar com sangue nos olhos pra seguir tentando. E é por isso que a grande maioria das pessoas só arrisca Dark Souls como um jogo difícil, porque não conseguiu chegar lá com a estratégia necessária pra desviar do cara e ganhar dele de uma só vez. Não, ele teve que fazer o mesmo caminho 15 vezes. E isso aos poucos vai deixando um ser humano meio louco. Quero aproveitar que a gente tá falando sobre os bosses do Dark Souls 1 e Dark Souls 3 pra justamente falar do link que eles têm entre eles. No Dark Souls 1, o boss final é o Gwyn, que é um cara que, por mais que tenha um nome parecido com o da prima do Ben 10, foi o maior lord que já existiu da Terra na Era do Fogo. O cara era responsável por tudo aquilo e todo mundo, o jogo inteiro, fala pra ti que o Gwyn é incrível, que o Gwyn é o dono de tudo, que o Gwyn é forte, que o Gwyn vai te demolir se você der de cara com o Gwyn. E aí você finalmente chega na batalha final, você olha pra ele e ele é um idoso, alto e cagado. E eu até hoje acho isso uma decisão estranha do Dark Souls, não fazer o boss ser o maior, mais gigante de todos. Mas por um lado eu também acho interessante que eles tiveram a coragem de fazer o boss final, na verdade, ser um dos mais fáceis em comparação com outros boss desse jogo. Gwyn não é o seu boss final que você esperaria. Ele tá velho, ele tá demolido, passaram anos desde que ele foi esse Lord Forte. Muita coisa ruim aconteceu com ele, então ele tá meio fraco mesmo. E você só consegue derrotar ele porque ele de fato não é mais como ele um dia foi. E no Dark Souls 3, a gente tem o Soul of Cinder, que é uma criatura criada pra proteger
cria a chama de você e feita com base nos lords passados que linkaram a tal chama. E a parte legal é que essa batalha tem 2 fases e na segunda fase você se depara com nada mais nada menos do que um set de golpes muito parecidos com o do Gwyn do Dark Souls 1. E eu preciso dizer pra vocês que enquanto eu tava editando esse vídeo ainda, o meu amigo Vector me apontou um negócio que eu nunca tinha nem reparado, que é mais uma prova de que esse jogo aqui tá sempre te entregando novidades, mesmo depois da milésima vez que você jogou. Se você prestar muita atenção na segunda parte da batalha contra o Cinder, você vai reparar que a música começa a parecer muito com a música da batalha contra o Gwyn do Dark Souls 1, solidificando mais ainda essa ligação entre os dois boss. Porra, essa música aí é Mas eu falei tudo isso pra provar pra vocês que o jogo não se importa em lançar pra vocês uma última batalha que não vai ser tão épica quanto você imaginou o jogo inteiro. É uma batalha contra uma criatura que é mais um obstáculo no seu caminho pra poder linkar ou não a chama. E mesmo assim existem pessoas que pregam até hoje que Dark Souls tinha que ter um controle de dificuldade. E eu acho isso uma das coisas mais estúpidas que já poderiam ter sido ditas na face da Terra. O argumento é que todo mundo deveria poder jogar um jogo. Só que o argumento já tá certo, todo mundo pode jogar um jogo, só não quer dizer que você vai ser bom nesse jogo. Eu podia jogar futebol americano se eu quisesse, mas eu ia tomar um monte de porrada e eu ia demorar anos para aprender a jogar direito se eu conseguisse algum dia, porque eu não tenho esse nível de coordenação. E a mesma coisa se transcreve pros jogos, você não tem que fazer um jogo ter dificuldade fácil